Será que tudo que uma pessoa é pode ser transplantado junto com ela? Fala pessoal, Cláudio aqui e bora falar hoje sobre uma das novelas mais polêmicas já produzidas na Globo, uma novela que foi marcada por uma tragédia, infelizmente, com a morte da atriz Daniela Pérez, filha da autora da novela, que foi assassinada pelo companheiro de cena, que era o Guilherme de Pádua. E, enfim, é marcada por uma tragédia. Acredito que todo mundo que gosta de novela, que já viu novela, ou video show, ou enfim, cresceu ali nos anos 90, sabe dessa tragédia, do horror que foi a morte dessa atriz e o quanto que impactou na história da novela, né? A Glória Pérez estava ali na sua primeira novela das 8, ela tinha feito ainda Barriga de Aluguel e algumas outras novelas, mas estava ali estreando. E para um autor principal, para quem está escrevendo ali novela, principalmente na Rede Globo, sabe que chegar na novela das 8 é o ápice ali do autor, né? É o ápice. Muitos começam ali em novela das 6 ou novela das 7, escreve durante alguns anos algumas novelas e depois você meio que você aumenta o seu cargo para ir para uma novela das 8. E a Glória Pérez estava ali na sua grande estreia, né, que era a novela de Corpo e Alma, e eu acho uma sinopse muito interessante. Realmente, assim, eu tinha 4 anos na época, então assim, eu lembro de flashes, eu lembro de cenas dessa novela, né? Eu lembro de assistir na TV, mas eu era muito criança, eu era muito pequeno. E lembro muito do caso, da tragédia, né? Depois tudo que aconteceu. E era capa de jornal. E, gente, anos 90 era um bagulho absurdo. Então, assim, mais pra frente a gente vai falar um pouco sobre isso aqui no vídeo. Mas foi, assim, bem caótico. Eu lembro de algumas cenas. Então eu peguei aqui um resuminho no Memória Globo pra gente ler. Porque, como eu falei, eu era criança, então eu não lembro exatamente detalhadamente sobre essa novela. Mas eu peguei aqui um resumo pra gente ler junto e relembrar o principal sinopse dessa novela. Bora lá. Bom, a novela discutiu doação de órgãos e transplantes por meio de uma história de amor. Diogo é um juiz íntegro, Diogo era o Tarcísio Meira, reconhecido profissionalmente, casado com a submissa Antônia, que era Beth Faria, com quem mantém uma relação de aparências apenas para preservar a instituição familiar. Uma coisa que eu sei é que o pessoal não gostava muito dessa personagem, esposa dele, Antônia, porque falavam que ela, beleza, uma mulher submissa e a personagem é feita para isso, né? Para exemplificar o tanto de mulher submissa que tem por aí. Mas era uma personagem que você não torcia, porque ela era submissa demais. Então o pessoal reclamava muito na época sobre isso, não gostavam dela ser tão submissa, aguentar tanto chifre. E a gente sabe que existem pessoas por aí que aguentam, mas você vê na televisão ali e chega uma hora que irrita, né? Então essa era uma das reclamações sobre essa personagem aqui. Mas continuando. Diogo se apaixona perdidamente por Betina e os dois vivem um caso. Decididos a assumirem de vez a paixão, Diogo e Betina planejam uma viagem juntos, mas ele acaba não tendo coragem de abandonar a Antônia e deixa a amante esperando no aeroporto. Essa amante era a Bruna Lombardi, então ela também era uma... Né, a Bruna Lombardi é linda até hoje, a mulher tá com quase 70 anos, se não tiver, e cara, ela é perfeita, eu acho que é uma das atrizes mais lindas que a gente tem aqui no Brasil. Ao perceber que está sozinha, Betina se desespera e sofre um grave acidente de carro. Sua morte cerebral é diagnosticada e seu coração é transplantado em Paloma, que é a Cristiana Oliveira, primeira novela que ela estava fazendo na Globo. Ela vinha aqui da Manchete, né, que ela tinha feito Cananga do Japão, tinha feito Amazônia, tinha feito Pantanal e tinha sido um sucesso em todas. Então a Globo falou, vem pra cá pra você ser uma protagonista da novela das 8. E aqui ela estava estreando como protagonista. Seu coração é transportado em Paloma, uma jovem com sérios problemas cardíacos e que só sobreviveria se conseguisse uma doação. Ao saber da morte de Betina e do transplante de seu coração, Diogo, culpado, fica obcecado pela ideia de se aproximar de Paloma, achando que assim estaria próximo do coração da mulher que amou. Paloma é uma jovem que abandonou o noivo Tavinho, que é o Hugo Gross, inclusive o Hugo Gross, hoje é ele que toma conta do sindicato dos atores, então volta e meia é ele que causa lá na Globo, quando colocam algum artista que não tem DRT, e tá certo, né? Tanta gente estuda, tantos atores profissionais aí precisando de espaço na TV, e colocam, ou até no teatro, enfim, e colocam pessoas conhecidas, ou BBB, ou seja lá o que for, pra estar lá na televisão sem ao menos ter a pessoa ter um documento, ter DRT, sem ter estudado, né? E não tem problema nenhum ser filho de artista, Nepo Baby, né, como as pessoas falam hoje, não tem problema ser BBB, ou você ter uma outra profissão e atuar, contanto que você estude pra isso.
né, estudando, tendo a comprovação, tá tudo certo. O problema é quando as pessoas não têm nada disso e tá lá, protagonizando novela, ou seja lá o que for. E aí o Hugo Gross é um desses caras hoje em dia que responde, é o presidente, eu acho, do sindicato, e é ele que vai atrás da Globo e já resolveu muita coisa. Voltando pra sinopse. Paloma abandona o seu noivo Tavinho no altar para se casar com Juca, que é o Vitor Fasano, o primeiro namorado dela. Juca, por sua vez, esconde de Paloma que trabalha como stripper na boate Clube das Mulheres. Diogo conhece Paloma e os dois se envolvem. Ela se apaixona perdidamente por ele, sem saber que ele foi amante da sua doadora. Ou seja, ele se aproxima dela, sabendo que ela tem o coração transplantado da mulher que ele amou e ela não sabe. E aí ele tem aquele negócio na cabeça dele que é: cara, é a mulher que eu amei, então ela tá aqui comigo de alguma forma, né? Será, a proposta em si da novela era essa, né? Será que quando a pessoa é transplantada, será que de repente um sentimento vai junto? Será que você é capaz de se apaixonar pela pessoa que a outra pessoa amava? Sabe? É meio bizarro, mas eu acho uma sinopse muito interessante para uma novela. Claro que na vida real, gente, não é assim que funcionam as coisas, né? Tem o coração, tem o cérebro, enfim, muitas coisas, né? Mas para uma novela, ou se fosse para um filme, eu acho uma sinopse muito interessante, chamou a minha atenção. Então, assim, eu particularmente aprovaria essa novela. Só da sinopse, assim, fala, cara, uma sinopse interessante. Lembrando, como eu falei, primeira novela dela das 8, ela já vem com uma sinopse dessa. Cara, eu achei bem curioso e, enfim, como que seria desenvolvido isso na novela, né? Em torno desse enredo, ainda tínhamos a história da troca de bebês na maternidade, que fez com que o filho preto fosse criado pelos ricos e o branco pelos pobres. Tínhamos o Clube das Mulheres, em que vários homens do elenco performavam, tinha um gótico e tinha os Bianchis, tentando se reerguer através do negócio do transporte público pirata. Esse foi justamente o plot que abriu uma porta por onde passou aquele que nunca deveria ter tido brechas. No capítulo 2 da novela, o casamento de Paloma não acontece, vira um desastre. Ela sai desnorteada e é amparada pela irmã Yasmin. As duas estão numa estrada escura, deserta no meio da noite, quando um desses ônibus piratas se aproximam. Yasmin vai para o acostamento e faz sinal desesperadamente para o ônibus parar. O ônibus para e o motorista, muito nervoso, desce e diz as seguintes palavras: "Menina, que susto! Achei que você fosse um fantasma." Yasmin era vivida pela atriz Daniela Pérez, o motorista se chamava Bira e o nome de seu intérprete era Guilherme de Pádua. Então foi daqui que tudo, infelizmente, começou, o começo do que seria uma grande tragédia. Então, assim, com essa história, com essa sinopse sobre transplante de coração, o INCOR, que é o Instituto do Coração, que já fazia 2 meses que não recebia nenhuma doação de órgão, em uma semana de novela ele recebeu 9 corações. Então, assim, a importância da novela, quando a gente fala dessas pautas sociais, quando o autor ele se dedica de fato a fazer algo concreto, ajuda muito, é muito relevante. Então eu fico pensando assim, quando as pessoas falam às vezes, porque novela não é importante, novela é uma baboseira. Não, gente. Novela já teve muitas pautas sociais que ajudaram muito, muito o Brasil em si. A própria Glória Pérez, não lembro se foi nessa novela ou se foi em outra, que ela falava ali temas sobre o desaparecimento de crianças, né? Então tinham mães que se juntavam ali para falar sobre crianças desaparecidas e tal. E, cara, teve um recorde no Brasil, foram encontradas crianças, começaram a colocar crianças foto na caixa de leite, pôsteres espalhados. Então, assim, movimentou muito o Brasil. Então, isso foi muito importante. E no decorrer da trama, a Yasmin, que era interpretada pela Daniela Pérez, ela acaba se apaixonando pelo Bira, que é o Guilherme de Pádua. E aqui esse personagem, o curioso é que o Bira não foi feito para esse ator, né? Na verdade, o Bira era para ser interpretado pelo Alexandre Frota, que na época era o galanzão ali da Globo, tava em várias novelas, teatro, o cara era o bambambam, né? E a autora, ela chamou ele de fato para fazer essa novela, só que ele tava fazendo uma peça na época, tava no teatro. E aí não liberaram ele para fazer essa novela, né? E infelizmente escolheram o Guilherme de Pádua, que era um ator novato ali e tal, era um galanzinho também ali pra época, e falaram, olha, tem esse rapaz aqui, por que não? Chamaram ele para fazer essa novela, e a autora ela escrevia de uma forma, e ela até fala isso depois em algumas reportagens, que ela escrevia de um jeito que o personagem não era para ser interpretado da forma que o Guilherme fazia. O Guilherme colocava muita agressividade no personagem, né? E ela falava, e ela pensava, poxa, acho que ele coloca tanta agressividade assim, porque talvez ele não tenha tanta experiência em novelas, então ele não sabe como interpretar direito, né?
E a Glória Pérez adora pegar gente nova pra fazer novela, cara. E já deu muito ruim, muita novela por aí. Conforme foram passando as cenas, foram passando os meses, o personagem dele foi caindo um pouco de lado, foi sendo deixado de lado. Por quê? Porque tinha um trio ali. E a personagem Yasmin, ela iria ficar, na verdade, com o Caio, que era o Fábio Assunção, né? Isso já estava desde o começo. A sinopse já estava escrita lá desde o começo, já sabia que a Yasmin ia ter um caso com Bira, né? Ia começar a namorar com Bira, depois ela ia terminar com ele pra ficar com o Caio, que era o Fábio Assunção. Então ficava meio que esse triângulo amoroso ali no meio, até porque a novela tem que ter essa enrolação, fica com um, fica com o outro, não quero, quero. Novela, né, gente? A fórmula mágica de novela é isso. Só que ele não aceitava muito bem. Como ela era filha da autora, ele ficava meio que ali assediando ela. Falando, olha, fala com a tua mãe aí pra eu ter mais destaque, meu personagem tá diminuindo. E ela, sempre muito profissional, falava, cara, aqui eu sou atriz, eu não sou a filha da autora, né? Eu não me intrometo nisso, jamais. Né? Minha mãe é profissional, minha mãe não vai, mãe, muda por favor, não é assim que funciona. Né? Tem vários núcleos, tem uma novela inteira, não funciona assim. E ele também tinha uma namorada, que era a Paula Tomás. E ela era muito ciumenta, extremamente ciumenta, maluca, a ponto de falarem, isso eu não sei se é verdade, falam que é, mas enfim, né? Que ele tinha uma tatuagem no pênis com o nome dela. Pra vocês terem uma noção de que casal tóxico e maluco que eles eram. Beleza, até aí o corpo é dele, mas assim. E aí, vendo que o personagem dele estava caindo cada vez mais, ele bolou um plano com essa mulher dele e resolveu, de fato, assassinar a Daniela Pérez. Quando ela estava saindo ali da novela, quando ela estava saindo ali dos estúdios, que não era a Projac na época, era o estúdio Taikon, que era num local que era muito deserto, era um local escuro. Ele simplesmente encontrou ela num posto de gasolina, deu um soco, e colocou ela no carro e levou ela para esse local. E eles acabaram dando várias tesouradas nela e deixando o corpo dela lá jogado. Enfim, seria o crime perfeito, ninguém iria saber o que estava acontecendo se um homem não estava passando ali de carro e viu um carro parado. E ele estranhou, ele falou, ué, mas um carro essa hora, nesse local que é deserto, alguma coisa tá estranha aí. E quando o farol passou, né, quando o carro dele passou, o farol iluminou o carro, ele viu um cara e uma mulher. Então, assim, cara, e aí o que ele pensou? Como ele era um investigador da polícia, algo assim, ele anotou a placa. Cara, vocês têm noção como as coisas acontecem? Se esse homem não tivesse passado naquele momento e não tivesse tido aquele negócio, pô, vou anotar essa placa aqui, cara, ninguém nunca iria saber disso. Eu era capaz desse miserável tá aí solto, tranquilo até hoje, assim, sabe? Ninguém ia ficar sabendo, ele poderia ter feito mais novelas e, enfim, ia sair ileso disso. Vocês têm noção do quão cara, quão justo Deus foi nisso? Enfim, teve toda essa tragédia e, como eu falei, ele só foi descoberto porque o investigador deu essa placa. Quando essa placa chegou lá no Estúdio Globo para saber se tinha alguém, porque a polícia vai investigar. A polícia vai querer saber o que aconteceu, da onde que veio. Então a polícia foi na Globo para ver todos os carros que estavam lá. Quando foram olhar a ficha lá na Globo, viram que o carro dele era o único que estava alterado. E falaram, por que você alterou a placa do seu carro, meu amigo? Você vai sair, você vai alterar a placa do carro, o que está acontecendo? Não, é que... Enfim, acabou que ele foi preso, né? Isso no dia do velório dela já descobriram muito rápido, graças a esse investigador abençoado. Ele ali, com aquele desespero, falou que eu não vou cair sozinho, entregou a mulher dele. A mulher falou que o plano foi dele. Olha, foi um caos, foi assim, algo absurdo. Pra vocês terem noção do quão frio esse cara foi, quando, né, descobriram ali da morte e tal, todos os atores, toda a imprensa, inclusive é bizarro, porque na época, assim, capa de jornal tava o corpo dela lá jogado, sabe? Anos 90, né, gente? Não tinha... As pessoas não tinham noção das coisas, a real era essa. Então, assim, era capa de jornal mesmo. Tem até hoje na internet fotos dela jogada no mato, assim, com zoom, sabe? É absurdo. Uma falta de respeito total com a vítima, com a família da vítima. Mas que aquilo que eu tô falando, hoje a gente tem noção dessas coisas. Naquela época, podia tudo, cara. Era bizarro. E aí, ele foi lá dar condolências à mãe, abraçou ela, falou com o que precisasse, que justiça ia ser feita. Cara... Enfim, lembrando aqui que ela era a autora principal da novela. Então, assim, como é que você continua a escrever uma novela perdendo a sua filha? Né? É uma dor que eu acho que ninguém tem que sentir. Ela se afastou da novela durante uma semana,
Quem escreveu foi a Leonor Bassanes e o Gilberto Braga, que eles tinham escrito Vale Tudo, né? Eles ficaram ali escrevendo uma semana e tiveram que dar um jeito de se livrar dos personagens. Então, a Yasmin, como ela era uma personagem que ela era dançarina, o que eles fizeram foi fazer com que ela ganhasse uma bolsa e fosse dançar, né? Essa foi a desculpa. E o Bira simplesmente sumiu da história, falou que, enfim, ele era motorista de ônibus, então ele viajou com a família e desapareceu. Essa foi a história que deram pra eles. E uma semana depois, a Glória Pérez retornou aos trabalhos. Ainda tinha algumas cenas gravadas da Daniela Pérez e do Guilherme de Pádua. E, enfim, depois que acabou essa cena, veio uma música, veio um trecho lindo, né? Uma homenagem de todo o elenco falando coisas sobre a Daniela Pérez, com uma música... Cara, assim, elenco ficou mexido, né? Foi muito difícil para eles gravarem, então você vê as entrevistas do pessoal falando, o quanto foi doloroso, né? Continuar... Os dois atores ali, um faleceu e o outro foi o assassino, foi o psicopata. Então, assim, é muito triste, é muito doloroso continuar. Mas a história tinha que continuar e assim foi, né? A novela não poderia acabar no meio, assim, do nada, nunca aconteceu isso. E não poderia continuar, mesmo que fosse uma tragédia, algum outro autor teria que, né, continuar, mas a própria Glória Pérez tirou força de onde ela não tinha e se afundou no trabalho para continuar essa trama. Então... além disso tudo, né, além dela ter que finalizar a história, ela ainda foi buscar na justiça, porque naquela época, né, não era crime hediondo um assassinato. Então, assim, ela teve que pegar milhares de assinaturas para que pudesse ser aprovado essa nova lei, e ela conseguiu, lembrando que naquela época não tinha internet. Não é que nem hoje em dia que tem WhatsApp, tem Instagram, tem redes sociais, tem tudo aí que é muito mais fácil, chega no mundo todo. Naquela época era de porta em porta. E ela foi. Recomendo para quem quer saber mais sobre essa história da Daniela Pérez, assistir o documentário Pacto Brutal, que é muito detalhado, tem muito detalhe, tem muita coisa muito bem explicado. E assim, mas para quem tem apetite também, né? Assim, gente, falar, tem que ter estômago, porque é bem triste se você tem problemas com isso, se você tem ansiedade, se você tem, enfim, não recomendo, tá? Recomendo para quem consegue assistir, porque é um documentário pesado, né? Mas é muito interessante saber e ver a força do que uma mãe é capaz de fazer, mesmo com tanta dor, o que uma mãe é capaz de fazer pelo filho até depois da morte dele. Essa novela nunca mais foi reprisada, nunca passou em Vale a Pena Ver de Novo, não tem no Globoplay, só passou no canal SIC, que é um canal português, porque era uma questão contratual, porque a novela foi feita em parceria com eles, né? Foi uma coprodução portuguesa. Então tiveram que reprisar lá, mas depois disso nunca mais foi passado. Existe uma teoria na internet que falam que existia um contrato com a Glória Pérez em que a Globo não poderia reprisar essa novela nunca mais na história da televisão. Porém, a Globo já desmentiu e falou que isso não existe. Eu acho que é só uma questão de ética mesmo, né? Acho que é uma questão de humanidade, né? Fato é que até o momento, estamos em 2026, não existe nem no Globoplay, nem memória, nada sobre a novela de Corpo e Alma. Enfim, é uma novela marcada por uma tragédia, como eu falei. É triste demais tudo o que aconteceu. A sinopse da novela eu achei particularmente muito interessante. Um elenco estrelar, assim, era os tops da casa da época. E, infelizmente, aconteceu tudo o que aconteceu, né? Hoje em dia, o Guilherme de Pádua já faleceu, deve estar queimando no inferno, Deus que me perdoe. Ele praticou aquele crime tão terrível da Daniela Pérez e foi preso, cumpriu a pena todinha, mas se converteu. Era uma lagarta e virou borboleta. Mas agora, quando eu estava lá embaixo, para subir para vir fazer a live, chegou a notícia. Ele dentro de casa agora, caiu e morreu. Morreu agora, agorinha. Até hoje, a memória da Daniela Pérez é preservada, as pessoas lamentam demais e é de fato uma estrela apagada antes do tempo. E seus irmãos, Rodrigo e Rafael, queremos acreditar que seja assim mesmo, quando olhamos a casa vazia, de você, da sua dança, da sua alegria. Acreditamos que sermos felizes novamente.
pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Já ouviram falar dessa novela? Vocês assistiram na época? Não assistiram? Esqueci de alguma coisa? Deixa aqui nos comentários, porque é sempre muito importante a opinião de vocês. E para fortalecer, por favor, sempre aquele like, curte, comenta, compartilha, dá hype, manda para os seus amigos, comenta aqui, dá essa divulgação aqui, ajuda o pai aqui, por favor, gente. É muito importante para que meu canal cresça cada vez mais. Se vocês têm uma publi ou algo específico que vocês queiram me mandar, manda para o meu e-mail falaclaudio89@gmail.com, tá bom? É isso, eu espero vocês no meu próximo vídeo. Um beijo, fica com Deus, tchau!